Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula de dinâmica, nós já tivemos uma aula a respeito das leis de Newton e agora nós vamos dar continuidade estudando força resultante. Então, para estudar esse assunto, nós vamos estudar aqui três casos. O primeiro caso é quando as forças têm o mesmo sentido. Então, as forças têm o mesmo sentido. Esse será o nosso primeiro caso. E o que significa ter o mesmo sentido? O mesmo sentido, pessoal, é quando as forças, todas elas empurram para o mesmo lado. Uma força ajuda a outra. Então, todas empurram para o mesmo lado o corpo, ou seja, todas as forças têm o mesmo sentido. A força F1, F2, F3 e F4 empurram o corpo para o mesmo lado. Então aqui, pessoal, nós vamos ter que a força resultante Fr será igual à soma de todas as forças que empurram esse corpo. Então será F1 mais F2 mais F3 mais a última força que empurra o corpo. Então, esse é o nosso primeiro caso, quando as forças estão no mesmo sentido. Então, a nossa força resultante será a soma de todas as forças. O segundo caso, pessoal, é quando as forças elas estão em sentidos opostos. O que são sentidos opostos? Se no primeiro caso elas estão no mesmo sentido e elas estão se ajudando, pessoal, no segundo caso elas estão em sentidos opostos. Uma força vai empurrar para um lado, como aqui o F1, que empurra para o lado direito o corpo, e o F2 vai empurrar o corpo para o lado esquerdo. Então elas têm sentidos opostos. Então uma força atrapalha a outra, né, pessoal? Porque elas empurram para lados opostos. Então elas têm sentidos opostos. Se no mesmo sentido, aqui no primeiro caso, você soma, no segundo caso, como elas têm sentidos opostos, a gente vai subtrair, a gente vai diminuir. Então a força resultante será a força maior menos a força menor. Então a força maior dessas duas forças menos a força menor. Então esse é o nosso segundo caso. Nós temos também, né, pessoal, o terceiro caso. O terceiro caso é quando as forças são perpendiculares. E o que é forças? O que é que são forças perpendiculares? Forças perpendiculares são forças que formam ângulo de 90 graus. Então, ao empurrar o corpo, pessoal, essas duas forças formam um ângulo de 90 graus. Então, a força F1 e a força F2 formam ângulo de 90 graus. E aqui, né, pessoal, a gente vai ter a força resultante.
Então, quando as forças são perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, a força resultante, como é que calcula? Pelo teorema de Pitágoras. E o que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, a hipotenusa será a força resultante, é igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos, pessoal, são as duas forças F1 e F2. Então, força resultante ao quadrado é igual à força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, é através dessa fórmula que a gente vai achar a força resultante. E aqui nós temos agora uma questão, certo? E aqui essa questão diz o seguinte: nas figuras abaixo, calcule a aceleração. Toda vez que a questão mandar calcular a aceleração, nós vamos usar a segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? É uma fórmula. É a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A segunda lei de Newton é essa fórmula. Então, nas figuras abaixo, calcule a aceleração, sabendo que a massa do corpo vale 5 kg. Então, pessoal, queremos encontrar a aceleração. Temos a letra A e aqui o nosso objetivo é encontrar a aceleração. Se é para encontrar a aceleração, segundo a lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, pessoal, como tem mais de uma força sendo aplicada no bloco, no corpo de massa 5 kg, primeiro nós temos que encontrar o valor da força resultante. Observem que a força F1 e a força F2 têm o mesmo sentido. Se tem o mesmo sentido, né, pessoal? Todas as duas empurram para o mesmo lado. Se tem o mesmo sentido, a gente soma. Então, 30 newtons mais 90 newtons, mais 60 newtons, dá 90 newtons, empurrando para o lado direito. E desse lado, né, pessoal, só temos uma única força, que vale 20 newtons. Então, essas duas forças agora, elas estão em sentidos opostos. Se elas estão em sentidos opostos, como é que a gente encontra a força resultante? Nós já aprendemos que a força maior menos a força menor. Então, pessoal, a força resultante, quem é a força maior? 90 menos 20. Então, a força resultante, 90 menos 20, 70 newtons. Só que eu quero saber, pessoal, a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante foi 70. A massa, a questão disse que foi 5 vezes o ar. 70 por 5 multiplica A, passa dividindo. 70 dividido por 5 é igual a A.
70 dividido por 5 dá 14. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, a aceleração desse corpo, da letra A, é 14 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer a letra B. Então, agora nós temos a letra B. Nesse caso, pessoal, o corpo está sendo puxado por duas forças. E essas forças formam um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Como é que a gente vai descobrir o valor da aceleração? Como elas são perpendiculares, vamos usar primeiro o teorema de Pitágoras para encontrar, né, pessoal, a força resultante. Então, força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado, né, pessoal? Quem é a força 1? 3. 3 elevado a 2. Quem é a força 2? 4. 4 elevado a 2. Então, pessoal, força resultante ao quadrado. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9. Mais 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. Força resultante ao quadrado, 9 mais 16, 25. Como a força resultante, né, pessoal, está ao quadrado, a gente vai tirar a raiz. Qual é a raiz de 25? É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Mas o que nós queremos saber é a aceleração. Então, agora, nós vamos fazer a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, né, pessoal? É a fórmula força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante é 5. A massa, né, pessoal? A questão falou no enunciado. 5 kg. E aí o 5 multiplica A, passa dividindo 5 por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração na letra B é 5 metros por segundo ao quadrado. E agora, vamos fazer a letra C. Na letra C, pessoal, nós temos 4 forças. Então, aqui a massa, que a questão falou, no enunciado, 5 kg. E essa massa está sendo empurrada por 4 forças, onde F1 e F2 têm o mesmo sentido. Mesmo sentido, a gente soma. 42 mais 18 dá 60 newtons. Empurrando para a direita, né, pessoal? E F3 e F4 também soma, porque uma está ajudando a outra. Elas também estão no mesmo sentido. Como elas estão no mesmo sentido, a gente também vai somar, né, pessoal? 15 mais 25 dá 40 newtons, empurrando para o lado esquerdo. Então, essas duas forças agora, né, pessoal, elas têm sentidos opostos. Se elas têm sentidos opostos,
Como é que a gente acha a força resultante? Vai ser a força maior menos a força menor. Então, a força resultante, pessoal, quem é maior dessas duas forças? É o 60 menos a força menor, 40. Então, a força resultante, pessoal, fica 60 menos 40, 20 newtons. Mas o que nós queremos saber é o valor da aceleração. Então, segunda lei de Newton. E qual é mesmo a segunda lei de Newton? É uma fórmula. É a fórmula força resultante, massa vezes aceleração. A força resultante nós já achamos, vale 20. A massa, a questão falou que é 5 vezes o A. Então 20, né, pessoal? E o 5 multiplica o A, passa dividindo. 20 dividido por 5 é igual a A. Quem é a aceleração? 20 dividido por 5 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do corpo da letra C. Para finalizar, né, pessoal, vamos fazer a letra T, a última letra, que é essa figura. Então, aqui nós temos o seguinte, nós temos duas forças perpendiculares, e aqui nós, do outro lado nós temos a força F3, que vale 5 newtons. Então, pessoal, essas duas forças, elas são perpendiculares. Então, essas duas forças vão nos dar a força resultante. E essa força resultante eu vou chamar de simplesmente de F. Como essas forças F1 e F2 são perpendiculares, então a gente vai usar aqui, né, pessoal, o teorema de Pitágoras. Então, nós temos que a força resultante ao quadrado, a força resultante entre F1 e F2. Eu vou chamar de F para não confundir com a força resultante geral, que a gente vai fazer depois desse cálculo. Então, vou chamar a força resultante entre F1 e F2 de F. Então, F ao quadrado será igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, né, pessoal? Então, F elevado a 2, quem é F1? 8 newtons, fica 8 elevado a 2. Quem é F2? 6. Então, fica 6 elevado a 2. F ao quadrado, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. Então, F ao quadrado, né, pessoal? 64 mais 36 dá 100. Então, F, como está ao quadrado, vamos tirar a raiz de 100. Então, quanto vale a raiz de 100, pessoal? Vale 10, porque 10 vezes 10 é 100. E agora nós vamos encontrar a força resultante geral, né, pessoal? Porque essa força resultante é a só resultante de F1 e F2. Agora é como se elas não existissem mais. Só existe esta força que a gente encontrou de 10 newtons e a força F3
de 5 newtons. Então, pessoal, como é que a gente encontra a força resultante? Vejam que a força resultante entre F1 e F2 tem um sentido do lado direito e F3 sentido do lado esquerdo. Ou seja, elas têm sentidos opostos. Uma atrapalha a outra, né, pessoal? Então, qual é a força resultante? Se tem sentidos opostos, é a força maior menos a força menor. Então, pessoal, a força resultante, quem é a força maior? É 10 menos a força menor, que é 5. Força resultante, pessoal, 10 menos 5, 5 newtons. Mas a questão quer descobrir o valor da aceleração. Então, segundo a lei de Newton, toda vez que a questão quer descobrir a aceleração, segundo a lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante, pessoal, a gente já encontrou. Vale 5. A massa é a massa do enunciado da questão, que foi 5 kg. Então a massa é 5 vezes o A, né, pessoal? 5 multiplica o A, passa dividindo. 5 dividido por 5 é igual a A. Então a aceleração vai dar 1. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração desse corpo é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula de dinâmica, que foi a respeito de força resultante.